E a paz do Senhor, que é o irmão Felipe. Estamos juntos aqui mais uma vez para nós estarmos continuando o nosso estudo em Efésios. Hoje estaremos lendo o capítulo 4 e o versículo 11. Amém? Apenas o versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Note que o versículo 11, ele vem depois do versículo 10, que fala bem depois do versículo 7. Mas a graça de Deus foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso, diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, versículo 8, e deu dons aos homens. E aí, dentro dessa ideia de dons aos homens, Paulo vem e dá algumas especificações de dons ministeriais. Ele, na verdade, dá uma classificação de 4 dons ministeriais, eclesiásticos e, que eram muito em voga na igreja daquela época. Desses 4 dons ministeriais, apenas 5 dons. Desses 5 dons, apenas 3 estão em voga hoje. Dons ministeriais. Notem essa palavra, essa ênfase, né? E nós vamos falar sobre esses 4 dons ministeriais, ok? O primeiro dele era o dom apostólico. Porque também note que primeiramente foram os apóstolos, os primeiros ministros da palavra, né? Os apóstolos, não apenas os apóstolos, mas os demais discípulos de Cristo, né? Ok? Que também pregaram o evangelho, mas com a chamada apostólica e a designação apostólica, apenas os 12 de início, e depois veio também Paulo, também com essa chamada apostólica. Mas depois houve outros apóstolos, que eram os apóstolos das igrejas, que eram pessoas enviadas pela igreja, mas apóstolos que foram enviados por Cristo, ou aqueles que fazem parte dos fundamentos, que a Bíblia fala dos fundamentos apostólicos, né, os apóstolos de Cristo, foram apenas 12. Desses 12, um, que é Judas, se desviou e suicidou, de forma que ele não teve como recuperar-se. Então entrou em seu lugar Matias, e além de Matias, também tem Paulo, que é o 13º apóstolo, mas é contado como apóstolo, é vocacionado como apóstolo, mas não é incluído no conselho, no colégio dos 12 apóstolos de Cristo. Ok? Amém? Então vamos ler alguma coisa que a gente anotou e que a gente marcou aqui sobre os apóstolos. Quero ver uma anotação, uma marcação que eu fiz aqui no comentário de Efésios do irmão John Stott. O verbo apóstolo, o apóstelo, significa enviar. Isso vem do grego, né? Significa enviar. E todos os cristãos são enviados ao mundo como embaixadores e testemunhos de Cristo para participar da missão apostólica de toda a igreja. Nesse sentido, todos são apóstolos. Porque quando Jesus disse ir ao mundo, ele não falou exclusivamente para os 12, ele falou para toda a igreja, né? Porém, esse não pode ser o significado nesse trecho, pois, nesse sentido, todos os cristãos seriam apóstolos, ao passo que Paulo escreve que Cristo concedeu apenas uns para apóstolo, como está dito aqui no versículo, né, que a gente leu. Em segundo lugar, havia apóstolos das igrejas, mensageiros enviados por uma igreja como missionário ou com alguma outra incumbência. Em terceiro lugar, havia os apóstolos de Cristo, um grupo muito pequeno e distintivo, que consistia nos 12, inclusive Matias, que substituiu Judas, como ele já comentou, Paulo, Tiago, irmão do Senhor, e possivelmente 1 ou 2 mais.
foram pessoalmente escolhidos e autorizados por Jesus e tinham de ser testemunhas oculares do Senhor ressurreto. Deve ser nesse sentido que Paulo está usando a palavra apóstolos, que apóstolos aqui, pois coloca-os em primeiro lugar na sua lista, assim como faz em 1 Coríntios 12, 28, primeiramente apóstolos, e assim que até agora tem usado a palavra na sua carta, referindo-se a si mesmo e aos seus colegas apóstolos como sendo o fundamento da igreja e os meios da revelação. Então, como o colegiado dos 12 era apenas lá aqueles que Jesus chamou, mas outros também tinham essa vocação, né? A vocação apostólica. A princípio, a vocação apostólica tinha que ser de pessoas que acompanharam a vida de Jesus desde o batismo de João até a ascensão ao céu. Nesse sentido, apenas Matias e o outro lá, colega dele, que era Barsabás, né? Que foram apresentados lá, eles foram, orou-se, né? Fez um sorteio, segundo John MacArthur, é a última vez que se fala em sorteio na Bíblia, porque depois, com a chegada do Espírito Santo, o Espírito testifica no nosso homem interior, então a gente não precisa mais de usar essa questão de sorteio para saber a vontade de Deus a respeito de algo. Mas naquela ocasião se usou e caiu em Matias. Matias, assim como esse outro irmão, eram pessoas que acompanharam Jesus desde o batismo de João, desde que Jesus foi batizado. Então isso não cai em Paulo, embora Paulo tenha visto Jesus por uma revelação em seu caminho para Damasco. Isso ele usa como classificação, né, para poder legitimar o seu apostolado, né, e diante dos 12, mas ele não serve para ele acompanhar para ele acompanhar como um dos 12, né, porque serve apenas para validar o seu apostolado. É tanto que muitos outros também foram apóstolos também, né? E nós vamos ler aqui alguns outros, como o próprio Silas, o próprio Barnabé, né? Que eram doutores que foram com Paulo, também foram apóstolos, né? Também foram apóstolos enviados pela igreja e pelo Espírito Santo, né? O termo apóstolo é utilizado de forma mais genérica a respeito de outros homens da igreja primitiva, como Barnabé, né? Como Silas, como o próprio Timóteo e outros, né? E eles são chamados apóstolos das igrejas, né? E não apóstolos de Jesus Cristo. É uma classificação que a gente faz apenas para fim de estudo. Quando Paulo vai falar sobre eles, Paulo também fala apóstolos de Cristo, né? Vamos ler algo aqui e fazer algumas breves considerações para nós não agarrarmos muito, né? Sobre essa questão de Silas, Barnabé e Timóteo, sobre as citações aqui que falam sobre que eles são apóstolos. Amém? Aqui em Atos 14, versículo 4, vai falar: dividiu-se a multidão da cidade, uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. Quem eram esses apóstolos? Esses apóstolos aqui eram Barnabé e Paulo. Barnabé e Paulo haviam sido enviados pela igreja como missionários para pregar o evangelho, ou seja, como apóstolos, né? E hoje nós não usamos mais o termo apóstolo, a gente usa mais o termo missionário, né? E então esses apóstolos, eles chegaram na cidade, em Icônio, pregaram o evangelho, entraram na sinagoga lá, pregaram o evangelho, muitos judeus creram, né? Muitos judeus creram, mas outros judeus incrédulos começaram a criar uma confusão na cidade, e uma confusão na cidade de forma que atrapalhou, né? Mas muitos irmãos já haviam crido, então os irmãos puderam prosseguir para outro lugar, né?
Versículo 6 diz: sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidade de Licaônia, e para a província circunvizinha, ali pregaram o evangelho. Então aí quando Paulo e Barnabé foram afugentados daquela cidade por causa daquela confusão, eles deixaram ali com os irmãos até que apaziguasse, certamente voltaram lá de novo para poder confirmar a fé dos irmãos e foram para outra cidade, né? Ok? Você vai, aqui o capítulo 14 não fala o nome deles, mas pelo contexto a gente sabe que se refere a eles, ok? Amém, irmãos? Vamos ler mais algumas citações? 1 Tessalonicenses 2,6: e não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Quem está falando? Quem são essas pessoas? De quem Paulo está falando? No contexto aqui, esse contexto aqui, lembra-se de quando Paulo e Silas e o jovem Timóteo, que acompanhava eles, foram pregar o evangelho. Eles pregaram em Filipos, pregaram também em Tessalônica. É tanto que o contexto aqui no versículo 2 de 1 Tessalonicenses vai falar sobre a confusão que aconteceu lá em Filipos. Os irmãos que leem a palavra de Deus certamente sabem que Paulo estava pregando a palavra de Deus. Uma mulher creu na palavra de Deus, no evangelho. Ela era vendedora de púrpura e ela creu em Paulo. Em outro dia estava indo fazer uma oração e uma mulher que era possessa de espírito imundo saiu acompanhando ele, e ela fez isso por várias vezes e ia atrás dele falando que ele e Silas e Timóteo e outros que estavam na caravana, como Lucas, que também era dos que registrou, né, o ocorrido em Atos, eram homens de Deus. E no momento Paulo expulsa aquele demônio e a mulher com isso para de adivinhar, e os donos dela, porque ela era uma escrava, se sentem ofendidos e prejudicados, e por causa disso prendem a Paulo, né? Então isso aquilo ali, Paulo, foi uma humilhação para Paulo, né? E os irmãos sabem o desenvolver da história, que depois Paulo é liberto, né? Depois que naquele momento em que ele e Silas oravam, né? Detalhe, ele e Silas foram presos. Então Timóteo não foi preso, né? Certamente ele estava na casa de Lídia, que era vendedora de púrpura, e aguardava ali a soltura de Paulo. E quando Paulo é solto, né, depois daquele acontecimento do terremoto, onde o carcereiro se converte em sua casa, então Paulo volta para o cárcere, é liberto, porque os magistrados vão lá, né, ele exige que os magistrados vão lá, porque ele é cidadão romano, e eles vão lá e libertam ele, e ele volta para a casa dos irmãos, e de lá se despede, ok? E depois que ele se despede, ele vai para a cidade de Tessalônica, onde ele chega e lá ele prega o evangelho. Então, quando ele fala aqui sobre apóstolos, aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 1, né, e versículo 2, ele está se referindo a ele, a Barnabé, no caso a ele, a Silas, que Barnabé não estava com ele nessa viagem, né? A ele, a Silas e a Timóteo, e a outros irmãos que também juntamente com ele estavam imbuídos neste chamado. Amém, irmãos? E acontece com o tempo, esse chamado apostólico, ele não recebe substituto. Não existe como é que fala? Apóstolo em treinamento. Não existe discípulo de apóstolo que se torna apóstolo. Não, porque a designação apostólica, ela é diretamente de Cristo. Cristo é aquele que designa o apostolado. Até no apostolado de Paulo,
não apenas na visão que Paulo teve, mas quando lá na igreja foi separado ele e Barnabé, foram separados, o Espírito Santo falou lá, pela boca dos profetas, e falaram que era para separar eles para o ministério. Então a gente vê que essa chamada não é uma chamada, era uma chamada diretamente de Cristo. Não que os outros ministérios não sejam, mas era uma chamada separada diretamente de Cristo. O irmão John MacArthur, no seu comentário, ele coloca alguns pontos aqui a respeito do que o apóstolo fazia. A eles foram concedidas basicamente 3 responsabilidades: estabelecer o fundamento da igreja, isto é, Cristo; receber, declarar e escrever a palavra de Deus. Isso com respeito aos apóstolos, né? Eles receberam e organizaram as doutrinas de Cristo, tudo o que eles aprenderam, principalmente se referindo aos 12 apóstolos, tudo o que eles aprenderam, eles organizaram e ensinaram para o povo. Nem todos eles escreveram, mas João, Pedro, né, Marcos, né, Mateus escreveram, né, mas e outros irmãos que não eram dos 12 apóstolos, assim como Paulo, como Lucas, né, escreveram também, mas eram irmãos que foram vocacionados pelo Senhor. Eles escreveram também, né, mas escreveram. Quem organizou mesmo a doutrina da igreja e ensinou foram os 12, né? E Paulo pegou, aprendeu, né? E passou com seu conhecimento que ele já tinha, claro, e ele repassou também o que ele aprendeu da igreja, né? Sobre o que Jesus ensinou, né? Teria como Paulo falar sobre Jesus, teria como Paulo ensinar sobre Jesus sem conhecer o que Jesus ensinou. E com quem Paulo aprendeu isso? Com quem Paulo aprendeu sobre Jesus, o Evangelho, sabe? Sobre a morte, sobre a vida e a ressurreição de Jesus, sobre o ensinamento, sobre a doutrina de Jesus. Aprendeu com a igreja, aprendeu com os apóstolos, aprendeu com outros irmãos, né? Amém? Glória a Deus. E ele ajudou, sim, com o que ele aprendeu e com o que ele já sabia, juntamente com o que o Espírito Santo ali lhe concedeu. Ele organizou ali e ajudou muito na organização do Novo Testamento, com suas 13 cartas que ele escreveu. Amém? Outra coisa, confirmar essa palavra por meio de sinais, maravilhas e milagres. Né? Então, à medida que eles saíam pregando a palavra, ensinando a palavra, Deus confirmava ela por meio de sinais, maravilhas e milagres. Isso era uma forma de autenticar aquela palavra, né? Amém? Mas esse ministério, o ministério apostólico, é um ministério que ele não deixou, né? Eles não se auto-perpetuavam e nenhum apóstolo morto foi substituído. Amém? Nenhum apóstolo morto foi substituído. Outro ministério é o ministério de profeta. É claro, irmãos, que hoje existem muitas pessoas que auto-intitulam-se apóstolos, mas o que eles vão fundar? Será que eles vão escrever um novo livro para poder adicionar à Bíblia? Eles vão trazer algum fundamento diferente? Então vão trazer heresia. Porque a palavra de Deus diz que se alguém traz algo novo, algo além daquilo que já está posto, seja anátema, o próprio apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Então aí fica pensando, o que esses apóstolos têm para contribuir? Irmãos, naquela época em que os apóstolos estavam aqui pregando e fundando a igreja no primeiro século, existiam pessoas que auxiliavam muito a igreja. Essas pessoas auxiliavam e também confirmavam muito a palavra de Deus, que era pregada pelos apóstolos. Confirmava pelo Espírito Santo o que os apóstolos ensinavam e ajudava e muito, tanto aos apóstolos quanto aos pastores,
presbíteros, diáconos, bispos locais, né, das igrejas. Esse ministério era um ministério profético, né? O profeta, ele não simplesmente trazia uma profecia, mas ele falava sobre e agia sobre inspiração do Espírito, né? Só que com o tempo, esses homens de Deus, que eram homens que não tinham uma moradia fixa, eles estavam hoje num lugar, depois saíam, iam para outro lugar, pregando e trazendo palavras diretamente do Espírito, né? No entanto, esses homens, que eram um ministério, não estou falando do dom de profecia, eles tinham o dom de profecia, mas além do dom de profecia, eles tinham um ministério profético, né? Esses homens, com o tempo, esse ministério acabou se extinguindo também. E também é um ministério também que não teve, assim como o ministério apostólico, não teve uma substituição. E por que isso aconteceu? O irmão William Barclay, em seu comentário, traz para nós uma informação histórica sobre o porquê que isso aconteceu. Eu gostaria de ler para compartilhar com os irmãos, né? Hoje ainda, em nosso meio pentecostal, existem profetas, irmãos, mas existem profetas que são profetas por causa do dom de profecia, não por causa do ministério profético. Ainda que alguém use dizer que tem um ministério profético, né? Mas em igrejas mais tradicionais, em igrejas pentecostais, das pentecostais históricas, né? Por assim dizer, não existe esse ministério. Amém? Existe o dom de profecia, mas não o ministério profético. A missão dos profetas, mais que predizer o futuro, era expressar a vontade de Deus. Ao expressar a vontade de Deus, necessariamente, em certa medida, prediziam o futuro, já que anunciavam aos homens as consequências que seguiriam se desobedeciam essa vontade. Os profetas perambulavam pela igreja. Sua mensagem não se tinha como resultado de reflexão e estudo, mas sim como comunicação direta do Espírito Santo. Não tinham nem casa, nem família, nem meios de sustento. Iam de uma igreja a outra, proclamando a vontade de Deus, como a tinham revelado. Mas já faz muito tempo que os profetas desapareceram da igreja. 3 razões que explicam esse fato. Existia um irmão na época de Paulo que tinha família, né? Isso aqui não é algo geral. Isso aqui é uma informação que o irmão William Barclay traz. Muitos desses profetas não tinham família. E esse que tinha família certamente era estabelecido, né? Ele era usado no dom de profecia. Ele e suas filhas, né? Que falaram a Paulo, né? Acho que é o irmão Filipe, né? Que falou, e as suas filhas também. No tempo de perseguição, os profetas eram os primeiros a sofrer. A tarefa que desempenhavam era muito perigosa. Não tinham meios de ocultar-se. Eram os primeiros a morrer pela fé. Então, quando começou a perseguição, essa é uma das primeiras razões pelo qual o ministério foi extinto. Então, muitos não quiseram mais acompanhar esse ministério, porque esses eram os primeiros a cair quando a perseguição vinha. Então, houve uma coisa de coibição, né? Segundo, os profetas se converteram num problema. Com o crescimento da igreja, se desenvolveu também a organização do ministério local. Cada comunidade cresceu numa organização com ministros permanentes de administração local própria. Não demorou muito em que estes ministros constituídos começassem a ofender-se pela intrusão desses profetas ambulantes, que com frequência era um fato de inquietação em suas respectivas comunidades. O ministro local tende sempre a desconfiar do evangelista itinerante. Como resultado inevitável, os profetas desapareceram pouco a pouco e prevaleceram os ministros locais. É claro, muitos ministros então começaram a criar uma resistência, porque
o risco de talvez trazer uma heresia, né? Haviam profetas que começaram a abusar, sem temor de Deus, começaram a abusar do ministério, né? Começaram a agir de forma que não era mais pelo Espírito, mas era pela carne. E o ministério local começou a se sentir incomodado com isso, né? Porque isso começou a se tornar um fardo na igreja. Pessoas que vão de um lado para o outro, pregar de forma itinerante, mas que não tem compromisso com a doutrina, não tem compromisso com o ensinamento, não tem compromisso com a palavra de Deus. Dizem que vão pelo Espírito, mas as suas obras mostravam que eles estavam indo mesmo pela carne, porque não queriam trabalhar, não queriam fazer algum trabalho, só queriam, como se diz assim, para um lado para o outro, viver pela fé. Você acha que isso tem alguma coisa bem comum nos nossos dias atuais? Não tem algo de parecido? A missão do profeta se prestava facilmente ao abuso. Os profetas ambulantes possuíam um prestígio considerável. Apesar disso, eram pessoas que eram bem admiradas, né? Alguns abusavam de sua posição, desse prestígio, né, para viver uma vida muito cômoda às custas da comunidade que visitavam. O livro mais antigo sobre a administração da igreja é o Didaquê, a Doutrina dos Apóstolos, que data do ano 100 de nossa era. Nele pode-se perceber com clareza tanto o prestígio dos profetas como o receio com relação aos mesmos. A se estabelecerem as normas para os sacramentos, formulam-se as orações que se deverão usar, logo se dá uma instrução que permite ao profeta celebrar como quiser o sacramento, ou seja, esse aqui dava uma certa permissão ao profeta de ficar à vontade, não se seguir a regra de como se deveria fazer aquela celebração, né? Ele ficava à vontade. Isso mostra que, através desse Didaquê, que é um livro antigo, que existia um certo prestígio. Eram homens que tinham um certo respeito. Mas o próprio Didaquê também mostra já o receio que tinham. Não está ligado às normas ordinárias se desejar apartar-se delas, mas também há outras prescrições. Estabelece-se que um profeta ambulante pode ficar 1 ou 2 dias numa comunidade. Se desejar ficar 3 dias, é um falso profeta. Se um profeta ambulante exigir, num momento de sua pretendida inspiração, dinheiro ou alimento, é um falso profeta. Houve dias, como na época de Paulo, em que os profetas eram verdadeiros mensageiros de Deus na igreja. Mas chegou um momento em que os profetas ambulantes constituíram um anacronismo. Muitos atraíram o desprestígio sobre a acusação. Então, irmãos, isso mostra como esse ministério foi caindo no primeiro século, até o segundo e terceiro século já não existiam mais esses profetas. A gente vai ler naquele livro, o livro dos Mártires, que fala sobre pessoas que saíam pregando de um lado para o outro, né? Mas não eram muito prelados, né? Pessoas que saíam pregando, mas ainda não eram muitos e não tinham o mesmo prestígio que naquela época do primeiro e do segundo século. Amém? E aqui vem então o terceiro ministério que o irmão fala. Esse terceiro ministério é um ministério que ainda existe hoje. É um ministério semelhante ao ministério de apóstolo, que hoje não se usa mais o termo apóstolo. Hoje mais aqueles apóstolos da igreja que eu falei, hoje seriam mais no termo missionário, que é um termo mais moderno, né? E além de missionário tem o evangelista. O evangelista é esse terceiro ministério, que é um ministério que continua até hoje, né? O que é o evangelista? Diferente do missionário, que é enviado, o evangelista, ele não é enviado. Ele simplesmente sente a vocação e tem a vocação de pregar o evangelho e prega o evangelho. E assim como o missionário, ele também funda igrejas, ele também abre trabalhos, né? Ele também tem essa vocação de pregar e de ministrar, seja através de rádio, de televisão, de internet, de panfletos, de organizar algum trabalho aqui, um trabalho ali, uma cruzada aqui, ou ele organiza, ele tem essa vocação, né? O evangelista.
né, de organizar. Não é apenas um desejo, ele tem a vocação, ele sabe como trabalhar e Deus lhe concede as ferramentas, né? É um ministério muito valoroso e um ministério que precisamos que seja revigorado. Poucos querem se sentir vocacionados para esse ministério hoje. Infelizmente, muitos hoje querem estar pregando nos púlpitos, querem estar cantando, querem estar nos holofotes, mas poucos querem estar nas ruas, poucos querem estar nos becos, poucos querem estar debaixo das marquises, falando com os drogados, com as prostitutas, com os bêbados, indo nas favelas, nos lugares de difícil acesso das comunidades, onde o tráfico domina. Poucos querem ir e pregar o Evangelho, né? E esses poucos são os evangelistas, são as pessoas que possuem um chamado, né? Mas muitos que talvez tenham esse chamado de Deus têm sufocado esse ministério, e essa é uma oportunidade que eu quero ter aqui para falar com você, que não sufoque o chamado de Deus, mas se renda a esse chamado que o Senhor tem para a sua vida, que é para pregar o Evangelho. Ele vai abrir as portas, ele vai endireitar os caminhos, ele vai te levar, não tema. A palavra de Deus diz o seguinte, que em meu nome expulsarão os demônios. E se beber coisa mortífera, então não existe mal. As portas do inferno não prevalecerão. Não importa o que o diabo brada, e o quão alto ele grite, e o quão feio ele apareça, e quantas armas ele possa apontar na sua cara, ou quanto mal ele possa fazer você sentir na pele ou sentir diante dos seus olhos. Sabe que maior é o que está com você. O quarto ministério é o ministério de pastor. E em alguns comentários, alguns comentaristas falam que esse ministério e o ministério de doutor ou mestre são o mesmo ministério, porque o que se deve ou o que se deve ter é que o pastor ele seja também um professor, seja também um mestre. Ele também tem que ser alguém apto para ensinar, para pastorear a igreja com um bom ensinamento, para trazer uma boa palavra, né? Então se conclui ali que esses pastores e mestres, na verdade, são apenas pastores mestres, né? Embora eu sei que há pessoas que talvez tenham uma vocação para ensinar, né? Mas ele não tem aquela vocação para pastorear, né? Então pode ter pastores e mestres, e também pode ter pastores mestres, né? O ideal é que todo pastor seja pastor mestre, né? Que ele tenha a vocação. Eu vejo pessoas que não têm essa vocação. São pessoas que pregam até bem, mas eles não têm a vocação de ensinar. Eles não se debruçam diante da palavra de Deus, diante de um livro e esmiuça aquilo e traz aquilo para a igreja. Eles não têm essa vontade, eles não têm esse ânimo, né? E não têm essa destreza. Ainda que nem todas as pessoas nascem com aquela vocação de ensinar, mas você, por meio de um esforço, por meio de uma dedicação, você consegue aprender para poder conseguir compartilhar. E você sendo um pastor vocacionado para isso, por meio da diligência, de buscar de Deus e adquirir um conhecimento e buscar aprender como compartilhar esse conhecimento, você vai desenvolver esse talento. Porque a palavra de Deus mostra que Deus deu a algumas pessoas alguns talentos, naquela parábola dos 10 talentos. Aquelas pessoas transformaram aqueles talentos em mais outros talentos. Então, se Deus talvez te deu o talento de pastor, é necessário que você desenvolva, através deste talento, o talento também de mestre. Eu só sei pregar, você só sabe pregar, então esmera nessa pregação sua, para que essa pregação sua se transforme não numa pregação rápida, mas num sermão com conteúdo. Esmere-se nesse sermão com conteúdo para que ele se transforme em um estudo bíblico. Isso é uma questão de dedicação. Quando se há uma dedicação ao ensino, quando se há uma dedicação
em melhorar, em se aprofundar no conhecimento, então você tem o que passar. Não é aquele negócio de você chegar na última hora lá do culto, você abrir um versículo e ficar folheando para tentar trazer um estudo bíblico, ou ficar pegando nota de rodapé da Bíblia de estudo, ou um estudo escrito por outra pessoa, para poder trazer para a igreja algo que você vai estudar em cima da hora lá, e você vai ficar sem o que passar. Não é assim. Busque o que ter, e o Senhor vai abrir porta. Porque se Deus te deu a vocação para ser pastor, mas você, essa vocação, não te tem a vocação de ensinar, mas você sabe que para exercer a vocação de pastor, você precisa também ser mestre. Então, ao você exercê-la e com dedicação, você vai procurar adquirir um bom conhecimento, e por meio desse conhecimento, você vai chegar também a ser mestre para ensinar. É a dedicação, como na parábola dos 10 talentos. Você investe num talento e adquire outro. E transforma aquele talento em 2. Se você sabe que para ser pastor você tem que saber ensinar, então você vai aprender a ensinar para ser pastor. Para ser um bom pastor. Para ser pastor não precisa saber cantar afinado. Mas também é bom aprender a cantar também. Você não precisa cantar afinado, não. Mas saber cantar dentro da melodia é uma coisa boa. Isso não é necessário, não. Não estou falando que seja necessário. Mas é uma coisa boa. Mas é necessário que você aprenda a ensinar. Você aprenda a extrair da palavra de Deus e compartilhar o que você extraiu. Amém? Vamos ficar aqui por enquanto no versículo 11 e depois nós prosseguiremos para o versículo 12. Amém, irmãos? Curta, compartilhe, ore por nós, veja os outros vídeos, né? Nos ajude ali, tem 2 vídeos atrás que nós já falamos sobre esse capítulo 4. Eu sei que o que tem lá é uma bênção e vai te abençoar. Ouça, irmãos, tenha paciência, não é um curta, não é um short que é pequenininho. Nessa época nossa as pessoas não têm paciência para nada, mas eu creio que se você tiver paciência, Deus vai te abençoar e enriquecer a sua vida. Amém? Fique com Deus. A paz do Senhor.